Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. E então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Nós sentamos um pouquinho. A liturgia de hoje, ela nos convida a refletir sobre o lugar de Deus na nossa vida. Descobrir, refletir e colocar Deus no centro. Se eu acredito em Deus, Ele é absoluto. E tudo mais, eu tenho que ter discernimento para colocar cada coisa no seu devido lugar. Cada coisa no seu devido lugar. A primeira leitura do livro do profeta Isaías, o Deutero Isaías, ele vai narrar o fim do exílio, as profecias em torno da expectativa da saída do povo do exílio da Babilônia. E nós estamos num momento delicado na cabeça do povo. Embora exilado, é o povo de Israel, é o povo, Deus, é o povo de Deus, o povo da aliança, que pelas infidelidades, pelos pecados, foram parar no exílio. E entendiam, nós nos tornamos infiéis a Deus. Nós não seguimos, não vivemos, não colocamos em prática os seus preceitos. Por isso, pela nossa infidelidade, nós viemos parar aqui. Mas Deus vai nos tirar do exílio, como nos tirou um dia da escravidão do Egito. Deus vai permitir com que nós voltemos e reconstruamos a nossa identidade como povo de Deus, como nação, como povo amado, como um povo eleito. Mas o que aconteceu? Ciro, que era rei da Pérsia, pagão, seguia outro Deus, portanto, tinha um ídolo, chamava-se Marduk. Este homem vai assumindo o poder de
todas as nações vizinhas, de modo que ele se torna rei de, bem dizer, de toda a Ásia, de todo o Médio Oriente, e o seu reino se estende até a Índia. E o que estava acontecendo na cabeça do povo? O Messias, o ungido de Deus, vai nos libertar. Nós vamos sair do exílio. E quem chega lá e diz: agora vocês podem ir embora. Eu quero libertar todos vocês. Vocês não vão ficar mais aqui. Podem reconstruir a nação de vocês. Podem voltar para prestar culto lá no templo de vocês. Reconstruam e prestem o culto ao Deus de vocês. E a cabeça do povo começou a entrar em parafuso. Por quê? Será que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, será que é Yahvé, aquele que formou um povo desde Abraão, nós somos esse povo eleito, desistiu de nós, cansou da gente, não quer mais saber de nós, negociou e nos deu de presente para um ídolo. Afinal, quem seria o ungido que iria nos tirar do exílio? Alguém do nosso povo, alguém temente a Deus, alguém fiel ao Deus de Israel. E, no entanto, chega um pagão. Será que o Deus de Ciro, Marduk, é mais forte, mais poderoso, e ele arrasou com o nosso Deus? A cabeça do povo estava muito confusa. A quem agora nós devemos seguir? Então Deus, através do profeta, vai dizer: isto diz o Senhor sobre Ciro, a quem eu ungi. Tomei-o pela mão. Por quê? Eu tomei este pagão para ser instrumento da libertação para vocês, para submeter todos os povos ao seu domínio, para dobrar o orgulho de todas as nações, de todos os povos vizinhos, e para abrir as portas e os portões para que a liberdade pudesse chegar para todas as nações, também para vocês que estão exilados na Babilônia. Por que eu fiz isso? Porque eu amo o meu povo, por causa do meu servo Jacó. Quer dizer, por causa do povo de Israel. São os meus eleitos. Conheço e chamei cada um pelo nome. Eu sou o Senhor. Não existe outro. Por acaso vocês, irmãos e irmãs, estão com folheto de missa na mão? Quem está com o folhetinho, pegue, por favor. Vamos ver o último versículo, aí o versículo 6 do capítulo 45. Podemos ler juntos? Vamos lá? A máscara dificulta, mas a gente consegue. Vamos lá. Para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Não existe outro Deus fora de mim. Eu sou o Senhor, não há outro. Então Deus pode chamar quem Ele quer.
Isso é bom também para a gente que se acha dono da igreja. Chega uma pessoa querendo aí participar, colaborar, e a gente vai fechando as portas, os portões, as grades, e querendo que o outro tenha tempo de espera para justificar a minha omissão, a minha vida acomodada, sentado na mediocridade. Deus está dizendo, eu chamei um pagão. Aliás, quem manda sou eu chamo quem eu quero. Ele foi instrumento meu para destruir todas as lideranças arrogantes que tinha por aí. Eu trouxe aqui uma lista de todas as nações que Ciro foi conquistando, nome e período, mas não é o caso de ler aqui, não é? Basta a gente entender, para abrir todas as portas, à medida que ele ia avançando, para submeter todos os povos ao seu domínio, para dobrar o orgulho de todos os reis, de todas as nações, e para que todos reconheçam que este pagão trabalhou em meu favor, trabalhou em meu nome. Portanto, eu sou o Senhor absoluto. Tira qualquer confusão da cabeça. Jesus havia falado 3 parábolas que nós, nas 3 missas anteriores, já meditamos, já refletimos. Na primeira, Jesus diz, um rei tinha 2 filhos. Ele chegou e falou, vai trabalhar na minha vinha. Um falou sim, e não foi. O outro falou, não vou, mas acabou indo. Jesus está dizendo, vocês falam que faz a vontade de Deus, mas vocês falam e não fazem. Deus não está gostando dessa brincadeira. A segunda parábola, os vinhateiros que matam o filho, este é o herdeiro. Agora nós não vamos dar os frutos que tínhamos que dar por causa do acordo feito, da vinha arrendada, e vamos matar e ficar donos da vinha. Vocês estão querendo pegar o lugar de Deus e não se empenham em viver os seus preceitos, a sua vontade. E a terceira parábola é o convite ao banquete. Deus tem um carinho por vocês. Ele chamou vocês para ir ao banquete, ao casamento do filho. O herdeiro vai se casar, ele quer dar uma festa, ele queria que vocês ocupassem os primeiros lugares. E o que vocês fizeram? Começaram a usurpar do cargo e cuidar dos seus negócios e descuidaram das núpcias, do casamento que Deus queria fazer com vocês. Deus queria casar com vocês. Vocês são amados, prediletos, preferidos, queridos. Deus investiu em vocês. E agora, saiam pelas ruas e convidem tudo que vocês encontrarem de gente que não vale nada, e porque não vale nada é desprezada, é marginalizada, e tragam aqui. A minha casa tem que ficar cheia para a festa de casamento do meu filho. Terceira parábola. Eles entendiam muito bem. Agora vamos então tramar a sua morte, porque este homem não vem de Deus. E o que ele fala é provocação para nós. Então, o evangelho de hoje, a primeira tentativa para colocar Jesus na prisão e na morte. Primeiro, uma linguagem que confessa a verdade. Mestre, sabemos que és verdadeiro
e que de fato ensinas o caminho de Deus, não te deixas influenciar, não julga pelas aparências, tudo isso é verdade, mas não é uma confissão de fé, é uma afronta de uma maneira bajulatória para tentar induzir Jesus a responder a pergunta que eles querem: é lícito ou não pagar imposto? Se Jesus dissesse, diante da situação do povo, ele vai dizer: não paga. Era absurdo. A porcentagem de impostos que se pagava na época de Jesus ao império passava de 64% de uma renda mensal. Ninguém suportava mais. Tinha imposto até pelos passos dados. Jesus não disse, não é para pagar. E nem disse, é para pagar. Se Jesus diz, é para pagar, o povo se revolta e acaba matando Jesus. Se Jesus diz, não pague, ele vai ser preso como um agitador do povo. Jesus aproveita para dar um salto, uma catequese sobre a nossa identidade com Deus. Tragam aqui o imposto, a pessoa tinha que pegar o dinheiro, comprar a moeda de imposto, pegar a moeda de imposto e pagar o imposto. Então era uma moeda com uma cunhagem, estava entalhado ali, toda a moeda do imposto, a imagem de César, que tinha a pretensão de ser adorado como Deus. Toda vez que se falasse o nome, tinha que se fazer uma reverência. Era intenção construir templo em honra do imperador. Então Jesus vai dizer, de quem é? É de César? A estampa que está aí? Então, dai a César o que é de César. A gente fala, eu não gosto de política, não gosto de me envolver com política, eu tenho nojo de política. Continue assim, e você vai ver onde que a política vai te levar. Jesus está dizendo, é obrigação de todo o povo colocar a sua liderança no devido lugar dela. Todos temos que nos empenhar para a harmonia social, a justiça social, o direito de cada povo, a fartura de bênção para todos, não para poucos. Então, dai a César o que é de César, ele está dizendo, se envolvam com aquilo que é da política, mas colocando cada coisa no seu devido lugar. E César não é Deus. Não o cultuem como Deus, porque ele é o quê? Um político que deveria estar a serviço do bem comum. Coloque-o no seu devido lugar. E a Deus o que é de Deus. Importante a gente lembrar da citação do livro Gênesis. E Deus criou o homem e a mulher. A sua imagem os criou. A sua imagem e semelhança os criou. Não só a imagem, mas a sua imagem e a sua semelhança. E Jesus vai dizer, dai a Deus o que é de Deus. O culto, a veneração, a adoração, só Deus. Não permitam que nenhuma autoridade política domine sobre você. Ela está aí para servir, para promover a vida. A Deus, sim,
toda a reverência, a Deus toda a servidão, a Deus toda a alegria, todo o louvor. Por quê? Porque não é esta imagem, essa estampa que está gravada no coração de cada pessoa, está gravado no coração de cada um o DNA de Deus. Somos imagem de Deus, semelhança de Deus. Coloque Deus no lugar dele e coloque cada político no lugar dele. As coisas vão começar a caminhar um pouco melhor, ou bem melhor. E a carta aos Tessalonicenses é uma comunidade que foi catequizada, mas Paulo teve que sair às pressas porque estava sendo perseguido. E ele fica preocupado. Eu tenho que voltar para continuar a catequese. Por quê? Porque a comunidade de Tessalônica estava passando por pressão, por adversidade, por perseguição e por confusão. E a catequese tinha sido 3 meses só de catequese, bem insuficiente. Então Paulo se preocupa, mas quando chega a notícia, ele vai fazer o quê? Esta leitura é um hino de ação de graças, um hino de louvor a Deus. Puxa vida, nem foram catequizados, não foi concluída a catequese para que eles pudessem aderir a Jesus. Mas aderiram com tanto entusiasmo, com tanta convicção, foi obra não só do meu trabalho, porque o meu trabalho foi interrompido, mas foi obra do Espírito Santo. Então, a segunda leitura é o exemplo de uma comunidade que sabe colocar cada coisa no seu devido lugar e não permitir que o medo tome conta do coração e os leve à acomodação, ao desânimo ou à omissão. Que nesse tempo tão oportuno que se aproxima aí a nossa eleição, não é? A gente possa ter a liturgia de hoje como um bom parâmetro para que a gente possa aí com tranquilidade saber o lugar de cada um e, sobretudo, colocar Deus no lugar que Ele merece.